Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Mandar um abraço pro pessoal do X, do sítio aqui perto. Aqui. Não é toco, viu, professor? Paguei o X lá. Pagou o X, mas ganhou um... Só que faltava... Ganhou um chorinho Já na vi pergunta de biscoito. Ganhou um chorinho na maionese. Da maionese. Olha, tem uma passeata no centro. O que é isso aí, hein? Mas não é manifestação política, né? É sim, é manifestação política, foi chamada pelas redes sociais. Então, cortamos, não pode mais fazer foi isso. Foi chamado pelas redes sociais, então, por isso que eu sei. Então é manifestação política, era apenas para mostrar que está movimentado o centro de Porto Alegre, pronto. Está bem movimentado. Olha aqui, já viram aí o professor Enio Kaufmann, no centro aí está Adalberto Aquino, e aqui André Miola, 3 estrelas do nosso programa aqui, pronto. Da sociedade. O que vocês acham que vai dar no fim de semana? Não sei, Reg. O senhor acha que o Grêmio vai... É uma questão de foro íntimo. É o tempo, tu quer a previsão do tempo? Depende do que, né? Para aí, professor. O professor está muito acelerado hoje. Não, eu estou só te ouvindo. O senhor acha que o Grêmio vai se esmerar ao extremo até o final do campeonato, professor? Então, já para começar de solas. Por que não se esmeraria? O Grêmio está só... Uma pergunta agora. O Grêmio está em 2 competições. Está bem nas 2 competições. Com o fato de serem 2 competições, o Grêmio está tendo semanas inteiras de intervalo entre um jogo e outro, coisa que não tinha quando ainda estava na Copa do Brasil. Não tem por que não se esmerar, e até porque, e eu falei isso semana passada, tu deve te lembrar, o Grêmio, apesar de não ter um plantel tão badalado quanto o do São Paulo, do Palmeiras, os reservas do Grêmio têm jogado e ganham os seus jogos. O senhor está com esperança que o Grêmio vá bem contra o Palmeiras? Eu? É? Não, eu quero que dê empate. Sim, mas ir bem é empatar. Mas para mim tá bom. O senhor acha que o Grêmio tem chance de ganhar do Palmeiras? Porque não teria. Um time misto? O Grêmio está com um time misto? Bom, daí são dois times que estão na frente, 2 times que estão na semifinal da Libertadores. Antes de introduzir Adalberto Aquino, no bom sentido, professor, aqui parece que tudo tem dupla interpretação, então o cara tem que sempre explicar. Não, é que é o programa do REC, então a gente já vem se cuidando. Já vem de... A gente sabe com quem está lidando. André Viola, você acha que dá ou não dá? Eu estava escutando, boa noite, boa noite. Enio, aqui, no prazer estar aqui, os telespectadores. Estava escutando na rádio. Finalmente o Palmeiras, alguém educado. O Palmeiras vem desfalcado também de 6 jogadores. Sim, 6. São 6 atletas. Por mais que tu tenha um plantel... Entrou agora com um pedido de efeito suspensivo para a liberação dos laterais, Mike e Diogo Barbosa. Sim, são 2 laterais direitos suspensos e 2 esquerdos, né? Já confirmo, mas os 2 foram suspensos. Sassá pegou 6 jogos. 6 jogos. Eu não vi os laterais do Palmeiras. 2 cada um. 2. Então não vão conseguir efeitos específicos. Eu acho que é um jogo parelho. O campeonato está nivelado. Por mais que o Palmeiras tenha um grupo maior e mais qualificado, o campeonato está extremamente parelho, nivelando por baixo, na minha opinião. Então não vejo... Quando é que vai nivelar por cima? Eu só ouço. Eu acho que no momento que o futebol brasileiro melhorar um pouco a qualidade dos atletas e que a gente conseguir segurar por um pouco mais de tempo esses atletas que são de qualidade técnica melhor, caso do Paquetá, que foi embora ontem. É exatamente isso que eu ia dizer. Não, mas ele só fez exame médico, ele vai em janeiro. Vai em janeiro, mas assim, o REC foi o primeiro a anunciar no Rio Grande do Sul a ida do Paquetá para o Milan quando o Leonardo assumiu. Quer dizer, nós estamos conseguindo segurar muito pouco tempo os jogadores que sobem da base no Brasil. Porque, na realidade, por que vão embora? Em função da situação financeira e também porque somente lá fora eles vão conseguir se completar tecnicamente. A gente viu na Copa do Mundo essa dificuldade da gente ter um treinador que não trabalha na Europa e os atletas de fora que foram para a seleção, que não tem a mesma metodologia de treinamento, enfrentamos dificuldade. O Brasil tem uma grande dificuldade hoje de fazer a transição. Você viu tanta inovação na Copa? Não inovação. Todo mundo jogando fechado, mas poucos com a condição de fazer a transição melhor, de fazer uma transição mais técnica, de infiltrar as linhas. A maioria... Mas onde é que se enquadram? Eu vou te complicar um pouco a vida, André Viola. Onde é que se enquadram aí Irã, Marrocos,
Coreia do Sul, que tem um chocolate na Alemanha, onde é que eles se enquadram nessa planeta? Eu acho que a velocidade. Esse é um fator. Não, isso é verdade. Esse é um fator que isso aí está no estereótipo, no biotipo dos atletas dessas regiões, que eles têm muita velocidade. Nós temos poucos velocistas no Brasil hoje. Nós temos a gente corre da polícia. Ou do ladrão. Pega! Caramba. Então eu acho, nós temos poucos velocistas, temos mais jogadores de habilidade de condução de bola do que de infiltração nas linhas. Eu não sei, eu acho que está correto o que tu está dizendo, mas acho que o primeiro fator que tu citaste é tão preponderante. Financeiro. Dizer, a questão financeira é tão absurda a diferença, o poderio financeiro dos clubes. O REC não gosta que eu diga isso, mas só joga, nem gosto, nem desgosto. Só joga aqui no Brasil quem o pessoal do exterior não quer. Mas é verdade, isso aí não quer. É verdade. Então, eu vou chegar onde tu não gosta. Mas nesse sentido, nesse sentido é que os que ficam aqui, que são oriundos da base, teriam que ser melhor trabalhados na parte de inteligência. Nós temos uma dificuldade hoje de ter jogadores mais inteligentes na média que nós temos no Brasil. Os que ficam são os piores. E infelizmente, eu não gosto disso, mas é real, eu também não gosto de ser careca e é real, o Grêmio Internacional... Mas, dos carecas que elas gostam mais. Isso, essa é uma mentira inventada por um careca, mas tudo bem. Grêmio Internacional, o São Paulo, estão para os clubes da Europa, vamos dizer assim, do futebol de primeira, nós estamos falando de Itália, Inglaterra, Espanha, como Grêmio Internacional estão para os clubes do Gauchão. Qual é o jogador de um clube do Gauchão que o Grêmio Internacional não busca? Quem não quiser. Qualquer um que o Grêmio Internacional quiserem, vão ali no Veranópolis e ele vem correndo. É exatamente a mesma sequência. O Grêmio revelou um fantástico jogador, que tudo indica vai ser esse menino Arthur, e ele não completou um ano jogando pelo Grêmio. Um ano sequer jogando pelo Grêmio, e o Grêmio já está vendendo. O Arthur que falou uma coisa, depois o Aquino complementa, porque a gente já conversou sobre isso. Não vou te deixar falar hoje. O Arthur declarou ontem, numa entrevista, que ele está impressionado como se joga sem a bola lá fora. Isso não é novidade, Enio, né, Aquino? Isso não é novidade, Rec. Jogar sem a bola, Cruyff já dizia que nós temos 90 minutos de jogo e no máximo um jogador vai ter a posse dela durante 2 a 3 minutos. O que tu tem que saber é jogar sem bola. E aí é a questão, quando eu comento que a gente está perdendo em relação à forma de jogar na Copa do Mundo, a gente comprovou isso, a forma de jogar contra os europeus em função de saber jogar sem a bola. O Brasil tem necessidade de conduzir e ficar com a bola no pé o tempo inteiro. E a gente não vê a movimentação sem a bola. Não conseguimos infiltrar em cima da Bélgica. E outra coisa assim, a altura dos nossos jogadores. Ontem eu vi o jogo do Corinthians. O time do Corinthians é desse tamanho. É complicado. Nós temos que elevar um pouco a estatura média do jogador brasileiro. Mas quantas vezes nós comentamos aqui, Rec, que uma das grandes qualidades do D'Alessandro é que ele jamais dá o passe e fica olhando para ver o que o companheiro dele vai fazer. D'Alessandro vai ser o terceiro jogador que mais vezes atuou com a camisa do Internacional. Então, a maioria dos jogadores, a maioria dos nossos jogadores, eles dão o passe e olham parados para ver o que o companheiro vai fazer. E tu vê que... Agora, isso também passa pelo dinheiro. Quanto tempo faz... Investido lá embaixo. Não só isso. Quanto tempo faz que o Brasil não terá um treinador europeu para trabalhar aqui? Perfeito. Perfeito. Adalberto Aquino. Boa noite, prazer em estar participando aqui. Ainda mais com 2 companheiros do lado vermelho, 2 cavalheiros. E eu gosto de participar de programa de pessoas que vêm falar de futebol. Eu acho que futebol é a essência aqui do programa. Já está dando letra. E queria fazer uma observação ao que o professor Enio falou, que o Grêmio tem um bom grupo, que o Grêmio teve uma inversão esse ano.
O ano passado, o Grêmio contratou jogadores que entraram na equipe. O Lucas Barrios, o Cortez e o próprio Michel, que jogou a maior parte. Então, o Grêmio conseguiu contratar jogadores que entraram na equipe. Esse ano, o Grêmio contratou mais ou menos o mesmo número de jogadores, mas não conseguiu os jogadores que entraram na equipe. Mas, em compensação, o grupo está melhor. O grupo do Grêmio. Então, o Grêmio vai jogar sem seis jogadores do grupo amanhã, que vão estar fora. E o Palmeiras também está sem 6 jogadores, que tem 2 convocados para a seleção da Colômbia e do Paraguai. Tem mais os 2 laterais que estão suspensos. Tem o outro lateral esquerdo que está com o 3º cartão amarelo. E o maluco está com o cartão amarelo também, Não vai jogar Felipe também, Melo. o Felipe Melo não joga. O Felipe Melo está com o 3º cartão Palmeiras amarelo. perde 4 laterais para esse jogo. O outro lateral direito está machucado. O Jean improvisado. Vai jogar o Jean. Jean improvisado. Mas do lado esquerdo não tem ninguém. Não dá para duvidar do Grêmio. O Grêmio pode ir lá e pode ganhar esse jogo e incendeia o campeonato. Então, a gente não pode duvidar, se bem que a cabeça do torcedor gremista, a cabeça do jogador gremista, a cabeça do dirigente estão pensando nesses 4 jogos, né? O Grêmio está com uma cabeça aqui e outra cabeça lá. Então, é difícil tu transferir isso, mas eu acredito que o Grêmio tenha todas as possibilidades. Tu falou em velocidade de jogadores, uma das coisas que acontece aqui é que tem jogadores aqui que não tem velocidade, mas tem uma movimentação muito grande no campo. Perfeito. O jogador do Grêmio que faz o maior percurso é em torno de 10 quilômetros, a maioria das vezes mais do que 10 quilômetros, se chama Luan. E não é um jogador velocista, né? É um jogador que tem a característica. Outro dia eu já falei num programa aí, os caras disseram, esse aqui não tá louco. Que eu gosto de citar, às vezes, a característica que é para a pessoa que está lá do outro lado ver. Ele tem a característica, antigamente, por os mais antigos, do Ademir da Guia, né? E para os mais novos, do Riquelme. Tá comparando o Luan com o Riquelme? Não estou comparando. Eu queria comparar uma égua com uma alpargata. É uma característica do jogador. São jogadores que circulam pelo campo o tempo inteiro buscando o jogo na direita. A única coisa que eu acho que o Luan... O Riquelme e o Ademir da Guia foram mais do que o Luan. O Riquelme e o Ademir da Guia foram mais do que o Luan? O Luan não tem a dúvida. Tudo bem, mas o Luan é um menino. O Luan é um baita jogador. O Luan tem muito tempo pela frente. Eu acho que o Riquelme, em termos de conquistas, ganhou uma Libertadores, o Luan ganhou uma Libertadores. O Riquelme foi o melhor da América? Não sei, eu sei que o Riquelme Luan fez foi. furor. Eu acho que são comparativos. Eu acho o Riquelme acima. O Riquelme chutava mais. O chute dele, a bola de falta, o cruzamento. Mas o Riquelme foi mal no Barcelona. Cabeceava bem. Ele conseguiu jogar no Vila Real. No Barcelona foi mal. O Barcelona foi mal. Mas o Maradona também não jogou no Barcelona. Um outro tempo. O problema do Luan é a falta de trajetória na seleção. O Luan ainda é um jogador que não teve oportunidade. Não, ele teve oportunidade, quando ele teve, ele deu o título que o Brasil nunca tinha ganho. Não. Na Olimpíada. Na seleção principal ele mas não o Riquelme não jogou na seleção da Argentina também. Mas eu estou dizendo, para o Luan ter uma dimensão, ser mais respeitado, inclusive pela sua característica, que ele não é um jogador de correr que nem doido. É que a personalidade, por exemplo, fazendo um comparativo, a personalidade do Riquelme dá um tamanho para ele maior do que o próprio Luan. O pessoal fala que espera a garra do Luan, não vai ter garra. Não é o perfil dele. Não é o perfil. Agora, a atitude do Riquelme é um diferencial. A atitude do Luan é que causa, por exemplo, aquele episódio das vaias no jogo com o Ceará, e que só parou porque teve o gol. É que tem muito... pela característica do jogador, e o Luan não é um marqueteiro que nem é o D'Alessandro. Se for comparar os números do Luan com o D'Alessandro, está muito acima o Luan. O Luan tem 250 partidas no Grêmio, tem 69 gols. O D'Alessandro vai chegar a 500, tem 89. Mas tu vê aqui no... Tu entende? Isso que ele não é um grande goleador, mas tem 68 gols na metade das partidas que o D'Alessandro jogou. Sim. Tem título da Libertadores, tem título da Copa do Brasil, tu entende? Ele fez isso num espaço muito pequeno. Com uma diferença. Lógico que tem. E outra coisa, o Brasil só foi campeão olímpico quando entrou o Luan.
Não é tão pequeno o espaço. O Luan já vai para o 6º ano no Grêmio. Não, ele subiu em 2014. Mas assim, em termos de mercado, a gente está analisando individualmente. 13 com o Anderson Moreira. 14. A gente analisa individualmente, mas, por exemplo, se a gente for verificar em termos de mercado mundial, o Cebolinha tem muito mais mercado que o próprio Luan, em função de ser exatamente essa característica de velocidade. 13 começou com o Luxemburgo e terminou com o Filipão. 13 começou, quando saiu o Paulo Odoni em 2013, que assumiu o Fábio Koff, o treinador era o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo saiu e aí veio o Felipão. Certo? Lá na metade... De 2013. De 2013. Não. Sim. Mas como ele veio depois da Copa? Quem? O Filipão. Filipão veio depois da Depois Copa. do 7-1. Depois do 7-1, Dr. Fábio Otorosso. Mas o Dr. Fábio foi presidente em 2013 e 14. Mas o Filipão, depois da Copa. Ele chegou depois da Copa. Filipão vem no segundo semestre de 2014. O Dr. Fábio começa com o Vanderlei Luxemburgo, que até não era bem o treinador dos sonhos dele, mas que pelo... Até o Dr. Fábio... Termina com o Renato. Isso. O Renato treina o Grêmio em 2013 é vice-campeão. Que faz aquela campanha que o Rec xingava. Isso. Troquei os treinadores, mas o ano 13 jogava feio e ganhava. Felipe. O Corinthians agora também está jogando tipo aquele Grêmio. É Vanderlei Luxemburgo, com uma depois Renato. Só com uma diferencinha. Ganhava o quê, o Grêmio? Foi vice-campeão brasileiro. Quem? O Corinthians vai ser vice-campeão da Copa do Brasil. Vai ser vice-campeão, porque Quem? o time... Ontem foi está em que lugar no Campeonato Brasileiro? Mas o Corinthians tem chance de ganhar. Não, mas eu acho... Até pelo resultado, mas assim, em termos de jogo... vergonha. O time não tem compactação nenhuma, não tem ataque, não tem transição. Zé Mourinho te mandou um abraço. Outro incompetente. Quase que eu disse que era um cagalhão, mas... Agora, ontem o Mano Menezes mostrou que o time dele é bem distribuído em campo, tem transição. O que jogou o Neves, o Thiago Neves, é brincadeira. Não pode comparar os jogadores que tem o Cruzeiro com o Corinthians, que vende um jogador por semana. Mas é que tu pegar o time do Carille, o Carille, que é o treinador que foi para a Arábia, né? Sim, Carille. É outra coisa. Os jogadores tinham um plantel melhor, mas a forma de jogar... Venderam o lateral direito, venderam o Rodriguinho, mas se tu venderam todos os jogadores. Pega o Grêmio hoje e vende a dupla de zaga, o Maicon e o Luan e o Everton. Não, o lateral esquerdo aquele era um monstro. Quem é que faz o Grêmio jogar? Pode trazer um mágico. O Corinthians do Carille nunca teve jogadores na expressão que o Grêmio tem. Teve. Tá faltando o Balbuena na zaga, que era um baita de um jogador. A zaga do Corinthians hoje não existe. Na Inglaterra. O lateral esquerdo está jogando aonde? Está tudo jogando no exterior. É um monstro. Esse lateral esquerdo, eu não entendo até hoje como é que o Felipe Luiz, aquele continua indo para a seleção e ele nunca foi, que é muito mais jogador. Ou tudo indica, tem que se ver na seleção, mas tudo indica que é. O Arana é um baita de um lateral. Sabe? Baita lateral. E aí tu continua... Muito melhor do que o direito que foi para a seleção. Mas lateral, eu estou dizendo jogador de criação. Aqui no 14, 15, 16, 17, 18, 19, eu disse, vai para a 6ª temporada. Estamos falando da mesma coisa. Eu estou falando em número de jogos. É o dobro dos jogos. Mas aí que vem aquilo que a gente tanto comenta, que é a atitude do jogador e que para a torcida, pro torcedor do clube, faz toda a diferença. Às vezes não é rendimento, às vezes não é número de gols, mas é a aparente doação. Eu sempre dou o exemplo de um jogador extremamente limitado e que fez sucesso no Internacional e fez até um relativo sucesso no Grêmio já no fim da carreira, que é o Edinho. O torcedor gosta dessa discussão de boteco também, professor. Eu gosto também, até para brigar com o Aquino um pouco. Faz horas que eu não brigo com o Aquino. Títulos do Luan. Copa do Brasil 2016, ok. Libertadores da América, 2017, ok. Recopa Sul-Americana, 18. Campeonato Gaúcho de 2018. Um Campeonato Gaúcho. O Gaúcho não considera. Não vale nada. É verdade. Mas não é mesmo. Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu e Yura, Tarcísio, André e Éder, os gremistas choram, mas não vale nada. Mas para aí. Não vale nada. Não. Acontece. Os gremistas choram. Isso aí é
1977. Em 77, quando o Grêmio já era campeão do mundo, o Internacional tinha ganho 2 Libertadores, eram 2 clubes internacionais. Ora, Rec. Claro que o Grêmio chora, como eu sei decor o time do Internacional na década de 60, quando a única coisa que se jogava era o Campeonato Gaúcho. E o Grêmio jogava uma taça do Brasil. O maior presidente do Grêmio dos últimos anos, presidente Romildo Bolzan Júnior. Aquele campeonato... Copa do Mundo é o Gauchão. Por que será? Que tem momentos, de transição que se faz necessário o que acontece para a própria rivalidade regional ser comentada. E antes desse ganhar esse Campeonato Gaúcho, quanto tempo fazia que o Grêmio não ganhava o Campeonato Gaúcho? É a rivalidade regional que tem que ser comentada. O que acontecia, o que o professor falou está correto. O que aconteceu em 77? O Internacional, desde que inaugurou o Beira-Rio, ganhou todos os campeonatos gaúchos, tinha ganho 2 brasileiros. Claro. Você entende? Então, aquele título foi aquilo vai não crescendo. Aquilo ali tu vai, sabe, aquele que vai ficando inchado com o grito na garganta. Era ganhado o Inter na década de 70. E esses ciclos são os momentos que mais fazem o lado oposto se fortalecer para crescer novamente. Posso fazer uma pergunta? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que o Grêmio não ganha o campeonato municipal? Não existe mais? Metropolitano. Mas não está. A direção do Grêmio não está super chateada de não ganhá-lo? Só não ganha o que não joga. O Grêmio ganha tudo, professor. Porque não tem esse campeonato. Cuspe a distância, o Grêmio ganha também. Porque o Internacional não está nesse campeonato. Então ele não existe. O Campeonato Gaúcho é Grêmio contra o Internacional. O dia que o Grêmio e o Internacional não jogarem o Campeonato Gaúcho, o outro não comemora. Aquele Internacional de Juventude não valeu nada. O presidente Amorim até sapatear em cima de taças. O Grêmio não participou. O Grêmio não participou daquele campeonato. Então. Mas perdeu. Então o Internacional. Mas não é um confronto direto. O senhor está dizendo que só vale quando tem Grenal. Confronto direto. Novo Hamburgo moeu com o Grêmio Internacional. Não faz nenhuma diferença. O Grêmio só comemora aqui se ganhar porque ganhou do Internacional e vice-versa. Quantos gremistas tiveram na Guete? O que acontece... Quando ganharam o Campeonato Gaúcho? Quantos teve do Internacional quando ganhou o Campeonato Gaúcho? Ninguém. Milhares. Milhares. Agora? Desculpe. Agora, quando ganhou o Campeonato Gaúcho? Agora, olha o que tinha de gente do Grêmio. Veio fazendo festa de Pelotas até aqui, parou em todos os municípios. O tumulto que Carreata em todos os municípios. O tumulto que houve no Parcão quando o Grêmio foi decidir a Copa do Brasil. Olha um pouquinho. Carreata em todos os municípios de Pelotas até aqui. Eu acho que Internacional. Não, ganhou do Brasil de Pelotas. Ganhou do Internacional naquele campeonato. Se o Internacional não tivesse... Vai ganhar todo ano. Ou o Inter ou o Grêmio. Exatamente. E por isso que eles comemoram. Porque ganhar do Grêmio, se eu jogar um Grenal sem campeonato, eu vou comemorar. O que acontece, professor, é que as coisas mudaram. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Eu falei aqui no início do ano e as coisas não vão ser muito diferentes, que tem alguns clubes que têm uma estrutura de clube e uma estrutura de time. O Internacional passou na segunda divisão, mas foi um momento que teve uma equipe na segunda divisão. O clube nunca foi de segunda divisão. Pode ver a estrutura que no ano seguinte volta está disputando o título. Então o Internacional e o Grêmio estão em níveis bem acima dos demais do Rio de Janeiro, que tem apenas o Flamengo. E mesmo assim o Flamengo é um clube que não tem estádio. Porque hoje a receita do Grêmio, que vai passar dos 85 milhões com o quadro social, faz muita diferença. O Botafogo, o Fluminense e o Vasco estão ficando para trás. São times que vão disputar do meio da tabela. Perderam a referência. Isso aí, perderam a referência. Claro. Tá? Os times de São Paulo, o Santos tem que se cuidar, não vai perder a referência. Então, a qualificação... E essas equipes aí, eu disse no início do ano... Como tem 6 vagas na Libertadores e mais uma da Copa do Brasil, o que tu tem que disputar hoje? Tu tem que estar na Libertadores do ano que vem.
O quadro associativo então, vai mostrar o tamanho de cada clube e a parte de receita que nós vamos ter já. Mas exemplo, a CBS vendeu os direitos de transmissão do brasileiro. Sim, é uma vergonha porque ninguém sabia que estava sendo negociado e já está negociado. Isso é uma vergonha, quer dizer, mas de qualquer forma, Internacional vai ganhar 4 milhões por ano. 6 milhões, em torno de 6 milhões. Futebol internacional? É uma vergonha isso linear. Mas então isso devia ter sido debatido. O pessoal, os clubes assinaram uma coisa que é considerada antecipação de receita sem levar a debate. Mas eu estou falando em relação ao streaming, que é a transmissão via celular, que infelizmente o Internacional vendeu sem receber nada. Nós entregamos. E foi uma das coisas que a gente pontuou dentro do Conselho, quando conseguimos uma liminar através da juíza para que fosse discutido dentro do Conselho Internacional o contrato de televisão, e nós salientamos que, em seguida, os clubes brasileiros iam estar vendendo o streaming. E o Internacional entregou praticamente de graça. Mas isso já Grêmio, Flamengo... Mas riam da cara de vocês. Riam da nossa cara. Então, a evolução de receita, ela passa principalmente pelo quadro associativo, passa por as novas receitas de transmissão, porque existe uma grande diferença de geração e transmissão de imagem, e a gente tem que trabalhar muito bem a carteira de base, que é o que o Flamengo vem fazendo. Mas acabam de aceitar um calendário sem data FIFA de novo, gente. O Grêmio agora foi divulgado. Que tem a Copa América, vai parar mais 45 dias, 30 dias. Os clubes são responsáveis por isso, sem dúvida nenhuma. Claro. Eu só espero que depois, quando alguém tiver alguém convocado, não venha reclamar. Só deixa eu terminar a conversa de boteco aqui. O telespectador. Ele está discutindo os títulos ainda. Ele gostou dessa aí do Luan contra o D'Alessandro. Grêmio, Copa do Brasil 16. Não. Copa do Brasil, Libertadores 17. Recopa 18. Gauchão 18. Brasil, Jogos Olímpicos de 16. Não sei se vale a seleção da Argentina. Se tiver uma liminar aí, eu paro de ler. Torneio Internacional de Toulon de 2014. Títulos individuais, revelação, bola de prata, prêmio craque, isso aí tem mais ou menos... Isso aí é de quem? Do Luan? É, do Luan. Melhor da América? Sim, pode ser. Aí vai empatar, porque o D'Alessandro também foi. Sim. Revelação de Campeonato Gaúcho 2014. Seleção do Campeonato Gaúcho, não sei se vale alguma coisa, vocês dizem que nunca nada vale, então nem sei porque que eu estou lendo. Não. Seleção do Campeonato Gaúcho 2014, 2018. Bola de prata 2015, 2018. Vale essa bola de prata? Bola de prata vale. O Campeonato Brasileiro, eu acho que é um tem título. 4 do Internacional. Sim, mas e por isso não vale. Bom, então desculpe, se tem quadro internacional, não vale. O Internacional é o melhor time do Brasil. Internacional é uma das equipes. Tem quadro internacional, então isso aqui não vale. O Internacional é uma das equipes que está disputando o título, é mais do que lógico que tem Patrick dois está dormindo assim. Mas o Patrick teve meio campeonato em que ele foi o bola de ouro. E agora... Eu era meio pegador. E agora não é mais, que nem o Patrick. Ele não é mais. Quando a gente chega e pelos scouts, a gente vê que o Patrick é considerado até metade do campeonato bola de ouro. É porque o futebol brasileiro tá com nível abaixo daquilo que a gente deveria e acostumou a ver. É esse que eu estou comentando. Miola, olha aqui. Não, mas eu concordo com o que tu falaste. É a quarta divisão. Mas é a quarta divisão. Não. Então vamos contar. Para um pouquinho. Eu que comecei com essa bobagem, agora eu tenho que engolir. Tá, mas me dá a chance. Quer escrever sobre isso? A primeira divisão do futebol brasileiro está na Inglaterra, Espanha... Mas nós estamos produzindo mais jogador do que Coelho produz. Para aí. A primeira divisão está na... A primeira e a segunda, no mínimo, estão na Europa. Não, a primeira está na Espanha, Inglaterra... Itália e Alemanha. Estamos França de acordo? também foi o nosso craque. E França. Nesses 5. Estamos de acordo? A segunda divisão está na China, no Japão. Está no resto da Europa. Nas Ucrânia da vida, no resto da Europa. Aí está o Tyson, Isso. Juliano. O Juliano já está na Turquia, estava o Fred. Terceira divisão está na China, Japão, Arábia, essas coisas tudo. Quarta divisão, jogando o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco você vai ter que estar no Canadá, nos Estados Unidos, na Índia. Só acabou. Agora lá é a quinta, Lá é a quinta. Olha aqui, é a quarta. Quem é o jogador que a China quer que não leva daqui, Rec?
Qual é o jogador que um clube chinês queira que não consegue comprar? Eu tava vendo e qual é a solução para isso? A Liga dos Ficar Campeões. rico. A Liga. Nós estamos enxergando e concordamos em relação a isso. Qual a solução que o futebol brasileiro vai ter para a gente conseguir voltar a conquistar uma Copa do Mundo, para conseguir tentar manter os jogadores por um pouco mais de tempo? Isso não quer dizer que tu não tenha que vender ou não tenha que enriquecer também com a formação. Parar de ficar cada vez mais pobre o país. E como a gente faz isso no futebol, trabalhando com a base, de que forma nós temos que fazer isso? Essa é a questão. O Grêmio está vendendo jogador por 60 milhões, 70 milhões, o Flamengo a mesma 120, coisa. O Flamengo tá pode não ter conquistado, mas vai chegar um momento que vai começar a conquistar. O Grêmio acertou. O Grêmio acertou a questão de 2 anos atrás, 2 anos e meio, a base. Que o Grêmio tinha um trabalho muito bom na escolinha, que é feita lá no Cristal, e ele perdia esse trabalho, porque na passagem para Eldorado, nós tínhamos gente lá que só queria trazer jogador... Já pronto. Já 19 anos, 20 inclusive, anos. A ideia dele... Essa é uma das questões. Inclusive, a ideia dele era de não ter mais, ter só semi-pronto. Aí o futebol brasileiro vai ficar mais pobre. Eu até não gosto muito daquele sujeito, mas o Wallace... Luan, semi-pronto. Tu tem que trazer os semi-prontos e lapidar em casa. Mas o investimento mais massificado tem que ser a partir dos 15 anos. E está melhorando muito, mas o Grêmio está aproveitando agora. Tu vê que tem o TT, tem o Jean-Pierre, tem o Patrick, esses jogadores e o próprio Arthur, se for da escolinha. Tem que trabalhar mais a base da pirâmide. Isso. Trazer mais jogadores e trabalhar mais jogadores com 15 anos. O Grêmio organizou isso aí, o Grêmio se reorganizou. O presidente do Grêmio organizou estruturalmente o Grêmio vai arrecadar mais de 400 milhões esse ano. E ele vai entrar num momento agora que vai aumentar 50% a verba da televisão. Né? O ano que vem termina de pagar o financiamento dessa parte que o Grêmio gasta mais, vai começar a ter receita de bilheteria. Tu vai se tornar autossustentável. Tu não vai depender muito, tu vai vender, quando tu vender, tu vai vender bem. O Internacional já está se reorganizando, que trouxe o Rodrigo Caetano e trouxe um cara que trabalhou já no Grêmio, que eu conheço, que teve no Flamengo, que é nota 10, que é o Biasotto, entende? Esse cara aí na base, ele é muito bom. Então, a reestruturação disso aí Eu acho que a gente tem um pouquinho de mérito nisso, né, Rec? Nesses últimos 4 anos a gente bateu nessa tecla, bateu. E que bom que a diretoria do Internacional vem escutando. Eu só quero... Talvez não seja como a gente gostaria, mas estão fazendo algumas coisas que aconteceram e começam a acontecer na base em cima do que a gente pautou no Conselho. Eu hoje mandei um ofício para Patrícia Posa, secretária do Conselho Internacional, pedindo a leitura do contrato do atleta Neto, que parece que renovaram ontem o contrato por mais 3 anos. Ele estava com um contrato de gaveta que eu não sei por que não foi renovado antes. Deixaram para renovar o contrato quando o contrato tinha se expirado. Então, eu pedi hoje para um ofício para o presidente do Conselho que eu gostaria de ler o contrato que se expirou, se o possível contrato de gaveta e o novo. Porque nessas situações, quando tu traz um jogador semi-pronto e tu tens a ideia de que ele pode ser um expoente, uma joia, tu não pode deixar um contrato vencer. Assim como um jogador de 15 anos, 16 anos, que nós perdemos para o Palmeiras, Célio. Um jogador que o pessoal achou que era desnecessário continuar e manter, e perdemos o jogador porque foi jogar um campeonato brasileiro sem contrato de formação. Aliás, 6 jogadores foram jogar esse Campeonato Brasileiro sem contrato de formação. O Palmeiras pegou e levou embora o jogador que foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Mundial da categoria. Então, essas coisas que a gente tem que estar atento. Eu acho que são duas coisas. Outros espaços, só um pouquinho para completar aqui, e outros espaços que eu acho que tem no futebol aí, que hoje os jogadores, muitas vezes os jogadores de base, eles estão sempre na mão do empresário, tu entende?
E eu acho que tem que ter estruturas, organizações, que eu não... Se tu fizer, eu tenho a minha dúvida se tu fizer essa organização, uma estrutura dentro do próprio clube, tu entende? Para administrar a vida do jovem. Mas eu acho que dentro do clube não vai ter, porque sempre vai ter interferência. A partir do momento que o jogador é vendido, o cara vai ganhar percentual, e aí vão dizer que tem alguma negociação. Mas eu acho que tinha que ter estruturas por fora, organizacionais, que administram a vida dos jogadores. Eu ia contratar uma estrutura dessa para trazer para o Grêmio, para controlar a vida do jogador da base. Existe uma situação cultural que os jogadores hoje da base, eles dão mais valor ao empresário do que o próprio clube. O empresário chega a ser mais importante para o jogador da base do que propriamente o clube. O clube é só uma barriga de aluguel. Ele só serve. E tem que essa cultura que tem que mudar. A prospecção, o trabalho de prospecção de um clube, ele não pode ser inferior ao trabalho de prospecção de um agente, de um empresário. Mas a estrutura, tu já visitou lá a estrutura do Atlético Paranaense, né? Não conheço. Tu vê a estrutura que tem o Atlético Paranaense, tu vê a estrutura que tem o Curitiba, tu vê a estrutura que tem o Cruzeiro. O Grêmio Internacional não tem estrutura. O Grêmio Internacional tem que investir nisso aí. Tu entende? Porque aí se tu tiver toda aquela estrutura lá, eles vão dar mais valor pro clube. O que acontece com os guri? Os guri que vêm do Grêmio, que vêm de fora, moram num hotel na beira da estrada ali. Tu entende? Aí tu pega o quê? Aí o empresário vai, aluga um apartamento, coloca os guri, ele passa a ter uma estrutura maior do que a do clube. É o caso do CT do Internacional, que a gente vem pedindo que seja reinvestido o valor do percentual de formação na própria base, e fizemos um ofício pedindo que fosse investido, nesse caso específico, na construção do novo CT. Porque é vergonhoso o CT do Internacional. Fazem mais ou menos uns 10 anos que eu tento colocar isso aí dentro do estatuto, porque tu pode ter uma direção que queira, vem a outra não quer. Tu botar no estatuto 10%, não tem mais 10% do valor do jogador que foi formado na base, quando tu vender, tu vai investir na estrutura física. Exatamente. Com a vida do Arthur, do Pedro Rocha, do coisa, o Grêmio precisa gastar 20 milhões lá, tu tinha resolvido. E a situação da construção do CT do Internacional, por exemplo, nós vamos ter novo planejamento orçamentário daqui a pouco. Se não tem como fazer essa reposição, esse retorno para a base daquilo que é oriundo da formação, que se coloque dentro do planejamento orçamentário o valor da construção do CT. Diga, qualquer professor. Estrutura de empresa, tu investe onde vai te dar receita. Exatamente. Eu acho que os dois estão absolutamente corretos, que investimento na base, a gente até brinca que é que nem eleição geral, que todos os candidatos são a favor de saúde, segurança e educação. A diferença está na prática. Todos. Aí tu pega a eleição em clube de futebol, temos que investir na base, vamos priorizar a base. Todo mundo. Então, agora, o que eu queria chamar a atenção é que, às vezes, além do bom trabalho de base, o futebol precisa que um clube esteja numa fase boa para facilitar a revelação de jogadores. Não é por acaso que o Grêmio, não é só pelo bom trabalho de base. Claro, se não tiver o bom trabalho de base, não acontece nada. Mas além do bom trabalho de base, 2 anos tem que criar esse ambiente para que o jogador possa... Esses 2 anos vitoriosos do Grêmio com o Renato é que facilitam isso. Porque, veja, hoje o jogador mais valioso do Grêmio, não estou dizendo que é o melhor, mas o jogador mais valioso do Grêmio é o Everton. Veja que o Everton, até o início de 2018, ele não era titular do Grêmio. Ele subiu em 2014. Sim. E fez um trabalho... E ficou... Aí, quando o Grêmio, ele revezava com o Pedro Rocha. Isso. Aí o Grêmio vende o Pedro Rocha e diz, bom, agora vai o Everton. Mas eles estavam no grupo. Se criou um ambiente propício para que ele pudesse galgar e trabalhar no grupo principal. O que eu quero dizer é que muitas vezes o jogador tem os momentos. Veja o Arthur. O Arthur... Subiu em janeiro de 2015, depois de uma Copa São Paulo. Só em 2017 que ele foi jogar. E aí, em 2017, o Arthur não foi inscrito no Campeonato Gaúcho. Não foi inscrito para o Campeonato Gaúcho. Não, alguns jovens foram e ele não foi.
Alguém cogitou de negociá-lo com o Ceará e alguém da direção não permitiu. Quando começa, em abril, final do Campeonato Gaúcho, o Arthur começa a jogar e faz os 8 meses mais brilhantes dos últimos 20 anos tu vê de um que jogador o Miola por aqui. falou aqui é importante, porque o Grêmio montou uma estrutura. Eu acho que tem a participação da direção e tem a participação do Renato. O Grêmio montou uma estrutura que o Grêmio tem colocado os determinados jovens a participarem do grupo. Quer dizer, o Grêmio tem um jogador promissor lá, que é o PP, tem o Jean-Pierre, tem o Caio, que já melhorou. O Caio, nas últimas 2 ou 3 partidas que ele entrou, parece outro jogador. Mas o Caio já está 2, 3 anos ali. Então tu vai ganhando. Mas tu vai ganhar. Mas tu faz isso porque tu está ganhando. Não necessariamente o jogador pode subir e confirmar. A gente sabe das subjetividades que o futebol tem. O imponderável também faz parte. Agora, por exemplo, o Internacional trouxe uma série de jogadores medianos. Vamos falar do Elton Silva. Eu não é nem da mesma posição, mas o Richard, onde estava jogando no aspirante, fez gol e não está nem no grupo principal. O Neto, que é esse que eu comentei, é um excelente. Porque tu acabou então, assim, nós temos o Wendel, saiu da segunda divisão, nós temos porque tu não pode botar o jovem não é só isso agora. aí, não é só isso aí, é uma estrutura, porque tu pode ver que o Grêmio lá, quando saiu da segunda divisão, o Grêmio revelou o Anderson, o Grêmio revelou em seguida o Carlos Eduardo, em seguida vem o Lucas Leivas, tu entende? Ele botou os jogadores da base. Tem que estar à disposição. Lógico, tu tem que estar colocando, tu tem que fazer parte do grupo, tem que treinar junto, daqui um pouco surge uma oportunidade, o tu Inter joga. contratou 6 jogadores da beirada, contrata 3 e pega mais 3 meninos. Potker, Nico, Luca, Rossi, tem mais um. Cirino já foi? Cirino foi. Wellington Silva. Tem mais. Vai longe. Se a gente for fazer Aí, uma lista... O Ronald não foi experimentado, o Neto não foi experimentado. Porque tu não consegue experimentar. Aos 40 do segundo tempo? Tem que usar no gauchão. Até o D'Alessandro está entrando aos 40. Não é isso, Rec. O que eu quero dizer é que tu pega esse menino Jean-Pierre. Patrick é do Inter. Jean-Pierre. Entrou no Grenal. Jean-Pierre entrou muito bem no Grenal. No próximo jogo que teve não sei se um jogo... Não jogou. Então, ele entrou, o Grêmio usou um time alternativo e ele não jogou nada. O que é normal com um jovem vai que está oscilar. surgindo. Só que se tu tem um clube que está ganhando tudo, que está navegando no céu de viajando no céu de brigadeiro, o menino entra e joga mal. Mas é necessária a perspicácia do momento de colocar. E no caso do Internacional, em função de ter todos esses problemas que a gente passou, talvez o gauchão tivesse sido o momento para isso. Para essas experiências e colocando devagarinho os jogadores. O que acontece é que a gente vê, por exemplo, o torcedor reclamar que o Grêmio joga com time alternativo muitas vezes no Campeonato Brasileiro. Mas é pelo passado? Não é. Tu tá disputando a Libertadores, tu tá disputando a Copa do Brasil e tu tendo o time alternativo, tu vai dando rodagem para esses guri. Tu lembra que o Grêmio ano passado jogou com um time misto contra o Guarani do Paraguai? Foi a partida que o Arthur foi o melhor jogador em campo. E ele não era titular, como o Enio falou, até ali ele tinha jogado contra o Novo Hamburgo, tinha jogado... Lá contra o Guarani do Paraguai, ele foi um monstro, foi o melhor jogador em campo. Pô, esse guri não pode sair mais do time. Acontece que às vezes do time misto, quer dizer, tu dá oportunidade pro cara entrar, o Grêmio vai dar oportunidade para um... O PP jogou e entrou num jogo da Libertadores porque não tinha jogador. Mas olha agora, o que tu tá dizendo, agora, isso o Grêmio aí que o Rec... as 3 competições, então tu pode fazer isso. Então, o que o Rec falou, tem uma coisa que o Renato tem. Ele quer ter 3 jogadores de lado. No caso, ele começou o ano com o Everton, o Grêmio tinha trazido o Alisson e veio o Michael Suel. Ele quer ter 3 jogadores prontos de lado. Mas ele quer ter mais 3 guri. Tu entende? O que completa o grupo. Então ele vai ter. Então hoje ele trouxe. O Michael Suel foi embora, ele trouxe o Marinho. Então ele tem o Marinho, o Alisson e o Everton. E aí tem mais o PP, tem mais o Vico.
Tu entende? Tem os guri entrando ali. Então, essa mescla que tu tem que saber A fazer. minha tese não é que pode fazer que nem o Inter. jogando por bonzinho, Deu fica com 6. gurizinho. Porque ele não está jogando. Médiozinho por médiozinho. Porque ele não está Seria literalmente. porque ele não tá jogando um campeonato em que o Internacional entrou com uma boa parte achando da torcida, que corria risco de novo de não... de que o Inter ia cair de sem novo. dúvida, sem dúvida. De que o Inter ia cair. Mas a torcida pode achar. Mas não o a Grêmio fez torcida o Grêmio acabou com Tem tudo que em ter 2014. Não. Tem que ter a convicção. Não. Agora, assim, ó, nós temos Muita um problema. gente achava, não só a torcida. Nós temos Muitos analistas diziam o campeonato do Internacional é para não Tá, e cair. quando o presidente do Grêmio fez o que fez o Jânio Quadros, varre, vassourinha. Tem que ter a convicção. E aí? Não, ele mandou embora o Barcos, mandou embora o Marcelo Dudu, Morena. Barcos, Elano, Zé Roberto e... necessário. Não dava pra ficar, era caro. E só não estão caindo de pau em cima dele, mostrando que o Dudu é o melhor jogador, um dos melhores jogadores do Palmeiras. 6 milhões de euros. Que o Barcos fez o gol que provavelmente que decidiu a passagem do Cruzeiro pelo Palmeiras. Porque o Grêmio desandou a ganhar com o Renato. Senão o presidente era o maior. Não, mas o Grêmio não tinha dinheiro. Mas é necessário. que o Grêmio não tinha dinheiro para contratar o Dudu, ele trouxe emprestado. E outra coisa, tem uma palavra que é Não, mas necessária é num determinado momento. não é esse o convicção. argumento. Se tu tem um planejamento, tem convicção, que aquilo que tem que ser, que foi planejado, tem que isso ser aí. cumprido, Esse tem é que ter a convicção. esse aqui Não adianta. O presidente Romildo teve convicção. Tomou pau pra Dedéu. E eu posso falar porque tá lá, escritinho no Jornal Metro lá. Agora mesmo é que o Grêmio não cai. Pois tu é. não pode andar com terno de linho e escambau e não tendo o que comer. Pois é, mas agora e o Grêmio não caiu e ganhou título. Agora, nós sabemos o que é o futebol. Mas tomou-lhe muito pau na época. E se caísse, eram incompetentes Mas dos faz parte, incompetentes. Enio, faz parte. Mas É então, isso aí. Mas faz parte. Alguém não, tem que começar o processo de aí. mudança. Não é questão de faz começar. parte. Mais tarde, por exemplo, no caso da parte financeira, alguém tinha que começar lá atrás, em 2000, o saneamento do clube. O Grêmio não vendeu. Alguém tem que começar o processo de mudança. Não, mas cuidado. O Caetano chegou. Não, o Caetano chegou. é completamente diferente. O Caetano chegou em Porto Alegre. A primeira coisa que ele falou, e vai acontecer provavelmente a partir do ano que vem, é trazer o sub-20 para o lado do departamento profissional. Porque o atleta da base tem que perder o frio da barriga a hora que o treinador do clube principal chama ele para treinar junto com o time principal. A hora Não que ir lá buscar de barco. Não adianta chegar e anunciar pro cara e o guri chega tremendo. Tem que botar no meio da fumaceira, fazer o cara perder a dor de barriga e a possível caganeira, desculpa os espectadores, e botar para jogar. Tá, mas porque o Internacional preserva, não é a hora, não é a hora. Mas vem cá, nós não trabalhamos antes Quem isso. sabe faz a hora, não espera acontecer. O Grêmio, o Sub-23 do Grêmio treina junto com o profissional. Mas não o é Grêmio isso tem que eu 2 tô campos dizendo. ali, então tu puxa, o jogador já tá Vai ali. trazer. entendeu? O Caetano afirmou que vão trazer o Sub-20 para o lado do profissional. E uma das coisas que ele comentou é que não há necessidade de ter o Sub-23, porque ele está fazendo com que se breque a subida de categorias mais baixas, de idade menor, em detrimento de tu manteres um grupo principal de Sub-23. E um custo astronômico. Há um custo astronômico. São duas coisas completamente diferentes. Tu não ficar com o Dudu porque tu não tem dinheiro para comprá-lo. Eu não comprava máquina para botar grama. E tu liberar o Dudu porque eu posso ser um jogador mais barato e tão bom quanto. Não, o Grêmio, Mas a isso. convicção também existe nessa situação. Também existe nessa situação duas convicções. A convicção de como gastar o dinheiro e a receita do clube e de como investir em relação ao jogador da base. São duas situações que fazem parte de um planejamento, é um conjunto de situações. E eu acho que nesse ponto, sim, o Grêmio acertou, porque teve duas convicções. Primeira, sanear o clube. E a outra situação é... Limpeza, porque ganhou título. Não, porque não. Tivesse caído a limpeza, somente ao era resultado. muito burra. Não. Pode estar aliado só ao resultado. Tu tem que fazer a estrutura funcionar. Futebol. Quer dizer, o Internacional trouxe o ano passado um jogador, que eu gosto muito dele, que o Flamengo contratou agora
agora por 10 milhões. Quer dizer, trouxe um jogador emprestado. O Internacional não ficou com o Vitinho porque saía muito caro. Porque não tinha dinheiro. Não tinha Essa dinheiro. é uma coisa. Mas eu acho que é um jogador que ele trouxe muito bom. Sim. Entende? Que a mesma coisa o Grêmio fez com o Dudu, o Grêmio fez com o Diego Souza, o Grêmio tentou contratar o Diego Souza, o Grêmio trouxe o Diego Souza em 2007. Sim. Aí foi o Palmeiras e pá, bancou. Tá, mas... Aí tu não tinha estrutura, tu entende? Não. Então esse tipo de trabalho, ele tem que ser feito. Agora, tu não pode deixar mas a base... isso é completamente diferente do vamos fazer uma limpeza. Aí tu pegou os jogadores que ganhavam mais, que era o Zé Roberto, que era o Marcelo Moreno, que era o Barcos, entende? O Dudu, que tu não pode ficar com ele, mas que veio com salário igual. Outra coisa, por exemplo, a gente está falando de jogadores pontuais que são do nível de qualidade melhor. Dali a pouco tu tem um plantel inchado que equivale a 4 ou 5 jogadores de salário altíssimo. A limpeza está aí, nessa situação. Vamos desinchar o falou, plantel. tu ter 6 jogadores de lado, que nenhum deve ganhar menos de 100, 100 e poucos mil. Tu tem que ter limpado 5, 6 medianos. Como é que é? Não, se tu vai trazer um jogador diferenciado para compor grupo plantel, mesclando com os mais novos, nesse tu vai investir um valor maior. E acaba com os jogadores medianos. Se é para ficar com o mediano, fica com o de casa. Exatamente. Não, e outra coisa, aquela limpeza do Grêmio não tinha nada de diferente que o presidente pudesse fazer. Ele já tinha o Filipão, que tinha tamanho para ser atacado, e ele tinha verve para se defender. Tá? Porque senão eles vão para baixo da cama e ficam jogando bomba em cima da cama deles. Não, e outra coisa. E ele andou no pau que tomou. Não. E foi chamado de pato novo, foi chamado de irresponsável, foi dito que o Grêmio ia para a segunda divisão e ele aguentou. E outra coisa, Muito bem. E o Felipão... Felipão... mas continua acessório. E o Felipão contratou o Douglas Barriga de Cadela, contratou o Maicon, rejeitado pelo São Paulo, e contratou Marcelo Oliveira, o Jeromel, nome de remédio. Não, o Felipão trouxe. Já tá. Não, chegou junto. Não, o Felipão chegou um pouco já estava. O Felipão mas trouxe, foi posto de titular. O Felipão trouxe 5 jogadores, porque nesse período aí, que o Grêmio não tinha dinheiro, o Grêmio precisava trazer jogadores que não custassem nada. Ele trouxe o lateral direito, o Galhardo. Que veio de graça. Do Bahia. Veio só pelo salário. Que foi o caso trouxe do o Marcelo Oliveira, que estava livre no mercado, lateral esquerdo. Jogava em 3 posições. Trouxe o Douglas, jogava de volante, de zagueiro e de lateral. Isso aí. Trouxe o Douglas, que estava livre, tinha terminado o contrato dele com o Vasco. Trouxe o Eraso, emprestado do Flamengo, que também ia ficar livre. Né? E trouxe tem mais um jogador. Todos os jogadores vieram assim. Mas isso depois, é bom? Não, depois veio o Maicon. Eu quero perguntar, isso é bom? O Maicon, no caso, veio emprestado com passe estipulado. Não, mas aqui isso é uma boa política. Não, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero salientar aqui tu tá falando de coisa boa ou ruim. Que o trabalho do Felipão foi importante nisso aí também. Mas então, se contratar jogadores nessa condição é uma coisa boa. Até por um clube que no momento está com dificuldade. Só para quem está na Pindaíba. O Internacional contratou esse ano, podem ser boas ou más contratações, mas 80%, 90% das contratações do Internacional nesse ano foram exatamente como tu descreveste. Para fazer a travessia. Mas tem que fazer junto com os jovens. Para aí. Sim. Foi exatamente assim. São jogadores que estavam livres ou estavam ficando livres e que o Internacional não precisou investir. O único que o Internacional investiu, na verdade não investiu, que foi dar o Sacha pelo Zeca. Quantos laterais o Inter contratou nesses 2 últimos anos? De graça. 10. Mas tudo de graça. Mas tem a comissão do empresário, tem mais o salário, quanto é que vai custar isso? Mas isso não vale para esses que tu citou. O Grêmio contratou menos? Não, mas é que tu tem que... Mas a análise... Quanto o Internacional contratou esse ano? Mas a laterais o mesmo número que o Grêmio contratou em 2015. Mas o Internacional chegou a trazer até o Neres, tá? Me veio agora na cabeça. A análise tem que ser feita no contexto de folha de pagamento. Quanto representa todos esses jogadores em folha de pagamento? Essa é a questão. É claro que tu tem que fazer algumas apostas, é necessário, mas algumas avaliações... Não vamos deixar eu terminar a conversa de boteco aqui? Não, deixa só quando tu falou em salário, eu me dou muito com o Pelaipe. E o Pelaipe trabalhou uma época... Meu diretor de futsal. Trabalhou uma época no... Não com o Piazotto, ele trabalhou no Flamengo. E no Flamengo, o negócio é o seguinte, ele tinha um orçamento para futebol, tu pode gastar isso.
Tu não vai gastar mais do que isso em salário. Então, muitas vezes, eu precisava liberar um jogador, emprestar, levar para algum outro clube, passar adiante um jogador para diminuir a folha para poder trazer outro. Era assim. Senão a gente acaba ficando como aconteceu. O clube, até eliminar a terceira folha, leva 6 anos. Terceira folha, segunda folha, primeira folha. Esse é o grande problema, não só do Internacional, como aconteceu, mas dos clubes todos no Brasil. Mas tu não pode esquecer, tu que conhece o trabalho de base, que é o seguinte, que nós temos muitos jovens de 18, 19, 20 anos ali, que tu tem que fazer contrato de 3, 4, 5 anos. Sim. E que tu não sabe se vai dar ou se não vai dar. Mas olha, se tu faz o contrato curto, se tu faz o contrato curto, que nem o Grêmio fez com o Luan, tu fica na pressão depois que tu vai perder o jogador. Aí tu tem que pagar um monte de salário para ele. Aí tu faz um contrato com o Vink, que tu acha que tem um potencial que vai dar certo, aí o cara não dá certo, tu tem que ficar 3, 4 anos. Então, esse trabalho aí é difícil. Normalmente o salário desses jogadores ele é muito mais baixo do que o que vem de fora. É difícil. É porque, na verdade, o futebol é aposta. Se o jogador estoura, aí, como é que eles fizeram só? O caso do Alisson, né? O Alisson estava para sair do Inter. O William também acabou saindo porque estava terminando o contrato. Tu faz um contrato curto e o cara vai mal, gênio. O Aquino é um grande diretor, ali ó, fez um contrato de um ano, o Miola não deu certo. Mas tem que acertar 60%, 70%. Brilhante. Mas é que a gente não. É que falar de um contrato de 2 anos quando tu traz um jogador de fora é uma coisa normal. O que não é normal é 4. Com o Paulão, por exemplo, como aconteceu. E aí o clube acaba pagando mais pra frente. Mas agora com a base. Fizeram um contrato de 5 anos com o Marcelo Moreno. Com a base tu pode fazer um contrato mais longo. Não, Kleber. O Marcelo Moreno foi 3 anos. Acho que não foi só 3 anos. Mas tudo bem, vamos ficar no Kleber. Mas o Kleber... Era um contrato de 5. Mas o Kleber... Não, faz parte. O Grêmio deu até um pedaço do Douglas Costa para trazer o Marcelo. Se erra. Entende? O Internacional contratou o Anderson, que Deus me livre. Não, aqui o Anderson foi dito, foi uma aposta pessoal. Todo mundo. O Anderson foi uma aposta pessoal, dito inclusive pelo próprio presidente, a mim. Mas e a camisa? E a camisa o que não pode ter a contratação que faça parte da cota pessoal do presidente. Isso não pode acontecer. Mas não teve um dirigente do Internacional que contratou o uruguaio aquele, me ajudem. Forlan? O Forlan. Não pode. Não pagando um nego e um cachimbo. Não pode. Eu acho que não pode. Essas coisas, as pessoas têm que reconhecer que não pode fazer. E algumas coisas... Uma coisa é tu fazer uma aposta num jogador com idade menor, ou com um jogador da base, fazer um contrato de 5 anos, por mais que tu vê, o jogador subiu, não aprovou, tu empresta. Os jogadores que estão no esporte, tem alguns que estão encerrando o contrato. Paciência. Mas é o nome do jogador que o Internacional tirou do Corinthians. Um jovem, que era grande sensação. Ji-Paraná. Ji-Paraná. Era gato, professor. Tudo bem, mas o Internacional tomou do Corinthians, do poderoso Corinthians. O Internacional foi lá, tomou um jogador. O Gilberto também não tomou, que o Gilberto ia ser contratado. Não, ali o Inter de Galicione. Não, mas que era coisa. Não, o Gilberto veio de Santa Cruz, então não pagou. Mas ia pro Corinthians. Não, o Internacional foi na frente e pagou mais. Mas esse era jogador do Corinthians, de base, seleção brasileira, o diabo. O Internacional contratou, coisa de gênio. O Oscar foi a mesma coisa. Só que o Oscar funcionou e o outro não deu nada. O que eu acho que tem que ter tem que se instituir, Enio, tem que se instituir procedimentos. Para que tu erre, tu vai errar, mas tu minimizou a possibilidade de erro. O que não pode é o método de tentativa. Isso não pode. Então, a gente tem que ter procedimentos para ver de que forma tu vai contratar. O procedimento, eu tenho algumas coisas que são da minha cabeça, entende? Quer dizer, eu não aplicaria isso dentro de um clube, mas eu teria mais pessoas lá para conversar para mim, para a gente discutir esse procedimento. Mas ia criar o procedimento, esse é o processo correto. O que eu não consigo entender, por exemplo, eu vou contratar um jogador que joga na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Vou contratar um jogador de Figueirense. Por mais jovem que ele seja, 21, 22 anos, eu não posso fazer um contrato de 5 anos com um jogador de Figueirense. Tem que fazer de 3. O Internacional contratou o Dudu e fez um contrato de 5. Então, eu faço de 3. Se o jogador no primeiro ano vai bem, eu já posso prorrogar esse contrato. Posso passar para 4, tu entende? Então, são mas havia muitos interessados. São procedimentos. Quando tu traz um jogador, qualquer país sul-americano,
ele tem que ter jogado na seleção sub-17 e sub-20. Sim. Se ele não está nesse nível aí, não adianta tu trazer que o Max Rodrigues, aquele, não vai dar certo. Além de ter jogado aqui, além de ter jogado, tem que ter monitorado já, para quando tu precisares contratar, Rec, tu saber quais são os jogadores que têm o perfil do estilo que tu quer jogar e que já tenham passado por isso e tu já sabe quem é. Rec, eu queria aproveitar, até trouxe escrito, mas estava conversando comigo um sambista, Já Militão, diz que acompanha sempre os teus programas e o mais surpreendente, ele te acha brilhante. Não, professor, os caras estão começando a me descobrir depois de alguns anos. Eu queria mandar um abraço para o Jajá. Já nome de príncipe, hein? É verdade. Obrigado, Jajá. Obrigado. Que foi outro jogador que teve, por favor, eu não estou comparando, só para a gente não começar a brigar, mas que teve no Internacional o mesmo problema com a torcida que o Luan tem. É verdade. O Jair era um brilhante jogador, entende? Mas que tinha uma postura parecida com a do Luan. Clássico. Que passa. Qual é o Jajá? Jajá. Mas o Jajá era um baita no jogador. Tudo bem, nós dois concordamos. Mas ele tinha com a torcida do Internacional muitos pegavam no pé. O mesmo tipo de problema que o Luan tem. Joga 1 ou 2 partidas mal, a torcida cai em cima. Por quê? Porque é um jogador que tem uma postura, uma atitude, sei lá o nome que se quer dar, que parece displicência. Parece indolente. Displicência, então, indolência. isso revolta muito o torcedor. Agora, tu pega um jogador, pega lá no Grêmio um Kahneman, por mais que ele jogue mal, 1, 2, 3 partidas, tu não vai ter a torcida pegando o pé dele, porque ele está sempre mordendo a chuteira do adversário, ele está se rasgando, correndo, ele tem uma atitude muito positiva. Deixa eu só falar aqui, Luan, agora no pique, tá? Títulos, Copa do Brasil 2016, Libertadores, eu sou mala. Mas tu já leu, agora vai Não, vou repetir porque o cara ligou a televisão agora. Libertadores 2017, Recopa Sul-Americana 18, Campeonato Gaúcho 18, Jogos Olímpicos 16, Torneio de Toulon 2014, revelação do Campeonato Gaúcho 2014, embora vocês achem que não vale nada, seleção do Campeonato Gaúcho de 14 e 18, bola de prata de 15 e 17, craque do Brasileirão de 15, goleador máximo da Arena, 29 gols, craque da Libertadores 2017, agora já tem mais de 29, né? Craque da Libertadores 2017, melhor jogador da América 2017, Prêmio Brasil Olímpico 17, futebolista do ano. Depois do intervalo, o D'Alessandro. Olha aqui, ó. Andrés Nicolás D'Alessandro. Andrés Nicolás D'Alessandro. Obrigado, professor. Andrés, Mais um título. Olha que os Andrés são bons. Olha aqui. Recopa Sul-Americana 2016 pelo River Plate. Campeonato Argentino de 2000, também não vale nada, né? 2000... Não, só estou falando Internacional e Grêmio. Não, estou falando River Plate. Então ele teve que nascer quando ele voltou, veio para Porto Alegre, ele nasceu de novo, é isso? Campeonato Argentino é do país ou do estado? Só para eu entender. O Luan, então eu vou botar esse título aí. Nós ganhamos do River... Ganhou pelo Penapolense, esqueci. Campeonato de Penápolis, esqueci de botar. Não, mas para quem? Eu estou comparando internacional, eu estou comparando quantos jogos, tu vai começar a contar os jogos aí que ele tem lá. Comparando um com o outro. Não, eu estou comparando... Diz que ele já é mais do que o D'Alessandro. Eu estou comparando Internacional e Grêmio. Número de jogos, tu falou que ele vai fazer 500 jogos Internacional. Eu estou considerando os títulos Internacional e os gols Internacional. Tu vai começar a contar os gols que ele fez no outro clube aí também? Ah, não. Aí é outro parâmetro. O Luan fez mais gols. Dá mais ler. Recopa Sul-Americana 2016 pelo River Plate. Campeonato Argentino 2000, 2002, 2003 pelo River Plate. Copa da Argentina, agora sim, 2016. Copa Suruga Bank 2009. Também não vale. Na Suruga ninguém é de ninguém, entendeu, professor? Então aí sabe. Copa Libertadores da América de 2010. Copa Sul-Americana de 2008. Recopa Sul-Americana de 2011. Se tiver alguma impugnação no final, por favor, doutor Aquino. Campeonato Gaúcho de 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Mas como não vale nada, nem sei porque que eu estou falando. Recopa Gaúcha, vale menos do que o Gaúchão. Mas ganhou 2016, 2017. Ganhou de São José. Seleção Argentina.
A Olimpíada, como é numa hora é uma modalidade, outra hora é outra, então essa de 2004 não vale. Não? Não. Segundo o Aquino, vale Não só é. a do Luan. Não era futebol? Ô, Enio, o que eu tô falando... Não, mas deixa eu terminar o currículo. Não, parei. Não, deixa eu terminar o Não, currículo. mas o telespectador Não, tem que é só entender. terminar. Eu tô comparando... Começa tudo de novo. O D'Alessandro vai completar 500 jogos internacional. Não, D'Alessandro. Então tu tem que contar os números de jogos que ele tem. Eu tô comparando os 250 que o Luan tem com os 500 que o D'Alessandro tem. É só internacional. Então tu vai trazer mais 500 jogos que ele tem no River, que ele tem na Alemanha, que ele tem... Eu estou comparando Internacional e Grêmio. Os outros títulos não me interessam. Para te agradar, eu vou dizer que o Luan é melhor que o D'Alessandro. E outra coisa que eu não vou... Para te agradar, eu vou dizer que ele é melhor que o D'Alessandro. Mas ninguém acha isso. Não estou comparando. Eu não. Nem a torcida do Eu Grêmio. jamais falei isso aí. Eles trocam com a gente. Eu jamais falei. D'Alessandro Eu jamais falei que o Luan é melhor que o D'Alessandro. O D'Alessandro, para mim, é um parâmetro que foi o melhor jogador internacional nos últimos 10 anos. É um craque de bola. É um craque. Eu só estou dizendo que o Luan também. Eu só estou dizendo que o Luan está fazendo de futebol. Eu estou fazendo uma comparação que o Luan está tendo o mesmo caminho do D'Alessandro. Tá. Tu entende? Está tendo o mesmo. Isso é para negar a tua própria tese. Eu sou da tese, eu já falei isso aí pro próprio presidente do Grêmio. O Luan não é um jogador para jogar na Europa. Para jogar na Europa, ele teria que jogar num grande time. Ele não vai jogar num grande time. Se for para a Europa, ele vai jogar num time médio. Então, o Luan é um jogador que faz o time... também. Que faz o time jogar. Diferente. Tu entende? O Grêmio vendeu já o Wallace, o Grêmio vendeu o Pedro Rocha, o Grêmio vendeu o Jailson, o Grêmio vai vender o Everton. E o Luan é o cara que eu não posso perder. Porque se o cara faz o time jogar, ele vai fazer o Grêmio vender mais 10 jogadores. Tá. Tu entende? É a mesma coisa que significou o D'Alessandro para o Internacional. Só que o D'Alessandro agora está no fim. Mas ele foi um jogador extremamente importante. O Internacional vendeu outros jogadores, vendeu o Fred, vendeu não sei o quê. Mas o cara do clube foi o D'Alessandro. E eu acho que o cara para ser do... disse que ele matou a carreira de muitos, dos Lucas Lima, da pode vida. dizer. Mas ele era melhor, ele sempre foi melhor que o Lucas Lima, rapaz. Vai querer comparar o Lucas Lima com o D'Alessandro? Desculpe, o D'Alessandro é muito só para melhor. aproveitar, se a direção é incompetente e tendo o D'Alessandro de titular, em vez de deixar o Lucas Lima como reserva, vai buscar o Alex como reserva, é claro que está mandando o Lucas Lima. Tanto o Alex como o D'Alessandro são melhores que o Lucas Lima. Eu acho mas que... é que questão acho é que não era. O Alex já não era mais. O Alex foi um cracaço. Sim, foi. É que no momento que ele foi repatriado, o Internacional já tinha que estar pensando na transição do D'Alessandro. É isso. Essa que foi, e não alguém que ia terminar junto ou até antes do D'Alessandro. E aí se prolongou o que talvez tivesse sido necessário fazer, que foi feito agora. Tá falando do Alex no repatriamento. Só no repatriamento. Vocês querem que eu repita tudo? O Alex era um baita jogador. Vamos lá. Seleção Argentina, Jogos Olímpicos 2004, Copa do Mundo da FIFA Sub-20 2001. Como eu li até torneio de Toulon do Luan, vale também isso aí. Prêmios individuais, Futebolística Sul-Americano do ano 2010. Equipe Ideal da América do Sul 2001, 2002, 2008 e 2010. Bola de prata da Copa do Mundo da FIFA Sub-20 2001. Bola de bronze da Copa do Mundo da FIFA 2010. Melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro 2013. Melhor meia-direita do Campeonato Brasileiro 2010. Melhor jogador do Campeonato Gaúcho 2013. Seleção da Copa Libertadores da América 2010-2015. Seleção do Campeonato Gaúcho 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018. Empate técnico, já voltamos. O Grêmio vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras domingo, 4 da tarde, mesmo horário de Inter e São Paulo. Provável Grêmio, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Bressan, Capixaba ou Marcelo Oliveira, Cícero, Maicon, Alisson, Luan, Marinho ou Pepe e Jael. Everton e Ramiro preocupam ainda para o jogo contra o River Plate. Nesta partida contra os argentinos, Kahneman volta lá na Argentina. Grohe e Léo Mora já correm ao redor do gramado. Cortez não apresentou lesão, apenas se recupera de dores no tornozelo. No Inter, Colorado enfrenta o São Paulo, como eu disse, 4 da tarde no Beira-Rio, sem Moledo. Zaga será formada por Emerson Santos e Cuesta. Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Cuesta, Iago Dourado, Patrick Edenilson, Nico Lopes, Potker e Jonathan Alves, ou D'Alessandro ou Damião.
Seleção brasileira realiza amistoso contra a Arábia Saudita amanhã, 3 da tarde, com esse timaço: Ederson, Fabinho, Marquinhos, Pablo, meu sonho de consumo, ver o Pablo de zagueiro da Seleção Brasileira, e Alexandro, Casemiro, Fred, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Eu quero fazer uma observação bem rápida sobre essa escalação da Seleção Brasileira. O grave, na minha opinião, o problema da Seleção Brasileira foi quando o Tite mudou completamente o esquema de jogo vitorioso das eliminatórias, que é exatamente esse que volta agora, com Casemiro, Renato Augusto, e onde está o Fred era o Paulinho, que então podia sair, porque tinha o Renato Augusto, e o Felipe Coutinho jogava na direita, no ataque. Na Copa, ele coloca o William na ponta direita e traz o Coutinho para o lugar do Renato Augusto, que obviamente joga de atacante. E o Paulinho, que antes podia sair, que foi tão importante nas eliminatórias, fica esterilizado na Copa. Já voltamos. Marcada a reunião para votar a punição, que vai analisar a situação. Possível punição. Para votar a punição ou não para os 4 dirigentes indiciados. 24 de outubro, quarta-feira, 19 horas do Conselho, não tem hora para acabar. Vai ser analisada a defesa dos que apresentaram a defesa. Não foram todos? Não. A princípio, não sei se todos tinham ido. Então... No jornal saiu que os 4 apresentaram. Eu acho que eles deduziram. Eu quero crer que sim. O jornal deduziu. Quem são os 4? Eu quero crer que sim. Né? Eu li também. Ali estava como informação. Eu quero crer que sim. O Emídio entrou nesses 4? Emídio, Pífero, Afatato e Limeira. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e que cabe direitinho no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Parece que está construído em Portugal, porque tem dirigente de morar em Portugal. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas, 98631-7709. É só falar com o Fernando. Aliás, quero mandar os pêsames ao Fernando, perdeu a mãe, que está sendo velada em Caxias do Sul. Minha solidariedade, meu carinho para o grande Fernando. Bom, eu estava falando da Madelomba Casa e Construcão.com.br, aí está o telefone na tela. E a Madelomba deu sorte pro Marcelo Lomba também, né? Desde que ela entrou aqui, o Marcelo Lomba entrou de titular. Já vou levar... Pensei até que tinham alguma parceria. Já vou levar ele para gravar um comercial lá. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio do Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional, o original. Em Porto Alegre, em frente ao Colégio Rosário. Padaria Laude. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Laude, Assis Brasil 641. Encomendas maravilhosas pelo 3362-2020. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão e garantia de 5 anos, garantia certificada. Se disser que ouviu aqui no Cadeira Cativa, que viu aqui, tem desconto de mais 20% na linha automotiva. E 3 vezes no cartão de crédito. Pode pagar em 3 vezes. Ligue a agente de instalação agora pelo WhatsApp 996833199. Fala com a Natália. Insulfilme não tem filial. Somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção, você está com dificuldades para ouvir a televisão ou para ouvir os seus familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a audição, aparelhos auditivos, melhora a qualidade de vida dos gaúchos. Olha só que bonitinho, cabe certinho aqui na orelha, né? Os mais modernos aparelhos auditivos do mercado.
São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão na fala no ruído. Vou dizer, tem um monte de gente falando e você vai entender perfeitamente. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar no conforto da casa. Também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 3224-5681. No Repeteco, 3224-5681. Ó, facilzinho, bonitinho. audicalrs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133, fache.com.br. No projeto do André Miola, era de 4 a 10. Aliás, era 10 para investimento nas categorias de base. O Inter aprovou de 4 a 10 e investe rigorosamente 4. Depois dizem que priorizam as divisões de base. Essa é uma luta que a gente, desde que voltou ao Conselho Internacional, é investimento incluso no estatuto, né? Para que passe gestão, entre gestão, não se deixe de investir na categoria de base. Inclusive porque é previsto por lei, até os 14 anos não pode ser considerado investimento, é considerado despesa. E muitos clubes não cumprem o estatuto da própria FIFA. Né? De 14 a 23 é considerado categoria de base. Até os 14 anos é considerado investimento. Então, é necessário abrir as rúbricas para a gente ver realmente o que está sendo investido e de que forma o dinheiro está sendo gasto. Eu não questiono ninguém, a gente questiona a forma de investimento. Professor, ia dizer mais alguma coisa? Não. Ia dizer que é bom ter um programa de bom nível. Só uma observação a respeito que tu falou da seleção brasileira. Quando eu falo menos, fica de bom nível, professor. A seleção brasileira, eu acho que o Tite tem que ter alternativa para esse esquema. Quer dizer, ele botou o Coutinho porque não tinha o Renato Augusto para jogar, mas o Coutinho nunca foi jogador de fazer essa posição. Por isso Coutinho é atacante de lado, ele joga na Inglaterra atacante de lado e na seleção brasileira ele jogou pela direita. Então, e o Tite tem que ter, acho que na seleção, uma alternativa de jogar com 2 volantes e um jogador na frente dos volantes com os 3 atacantes. Tudo bem, mas nunca do jeito que ele jogou na Copa. Não. Mas ele não tinha alternativa. Até amanhã. Porque ele não levou. Até amanhã, 1h20 da tarde. Durma com barulho desses.